Bom dia! Olá, amada igreja! Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E é com muito prazer que estamos mais uma vez aqui reunidos com os irmãos para estudar a palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 7 da revista Compromisso. Como todos sabem, esse trimestre estamos estudando sobre o livro de Mateus. E a lição de hoje ela está baseada no texto áureo de Mateus capítulo 14, versículo 18 e 19. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. Então, por favor, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 14 e nós vamos ler o versículo 18 e 19. E diz o seguinte no texto áureo da lição de hoje. Então ele disse, trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu-os e olhou os céus e o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes à multidão. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma lição extremamente proveitosa. Vamos lá. Meus irmãos, por esse texto dá para a gente observar que as pessoas não paravam de seguir Jesus. E vinham gente de todos os 4 cantos. Porque imagina que a notícia espalhou por tudo quanto era lugar que existia um homem ali naquela região que estava fazendo milagres. Um homem que estava curando enfermos, expulsando demônios, dando palavras de conforto. E chegavam pessoas de todos os cantos. E quem eram os principais seguidores que faziam parte daquele grupo? Os inimigos de Cristo, multidões com necessidades e os discípulos. E eu faço questão de relatar os inimigos de Cristo, né? Porque imagina que não eram poucos, eram muitos. Além dos fariseus, além daqueles que queriam pegar Jesus Cristo em alguma falha, tinha o próprio imperador que também se sentia ameaçado por aquele por aquele que eles consideravam que era o enviado de Deus para poder expulsar os inimigos de Israel. Então, realmente, o grupo que seguia Cristo era um grande. E o maior grupo realmente era aqueles com necessidades de milagres, com aquelas pessoas que tinham a necessidade de serem curadas, ou até mesmo de ouvir uma palavra de conforto. E para falar sobre essas multidões com necessidades, eu convidei o professor Epímaco, para nos falar nessa manhã sobre aquela multidão que acompanhava Cristo, ou por problema de fome, ou de doença, e nós vamos encontrar isso em Mateus capítulo 14 e Mateus capítulo 15. Por favor, pastor Epímaco, fale sobre essa multidão que caminhava com Cristo. Irmãos, é um prazer participarmos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar Mateus capítulo 14, versículo 13. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 14, 13. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já passada, despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, dai-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E
os evangelhos não são repetitivos. Deus tem um propósito ao inspirar 4 evangelhos, né? Nós vemos que a repetição na Bíblia só ocorre quando tem uma função no texto. E aí, nesse caso, já não é mera repetição sem progressão. E é interessante que, ao lermos o mesmo milagre, a primeira multiplicação dos pães, nos 4 evangelhos, o quadro vai ficando mais completo. Cada um vai acrescentando detalhes, e uma boa ferramenta para essa leitura assim, paralela é o Evangelho a 4 mãos, uma organização textual da irmã Glória Americano, ferramenta para nós termos essa visão do conjunto, né, sinótica. E nós observamos que, por exemplo, Marcos, testemunha ocular, né, percebia os detalhes. Ele diz que a multidão foi agrupada em grupos de 50, né, em grupos de 100 e de 50. Marcos capítulo 6, versículos 39 a 40. É muito interessante nós lermos esse relato, não só em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. E aí nós vemos, por exemplo, João, ele diz que foi André quem achou ali um menino com um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Né? Então nós vamos vendo a individualidade dos escritores e vamos completando o quadro. São retratos de Jesus. Homens inspirados retratam a Jesus com perfeição. Felizmente ou infelizmente, não temos um retrato exterior. Infelizmente, porque nós vemos lá, por exemplo, em Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus nos diz: não farás para ti imagem esculpida, né? Nem figura alguma, né? Nem te curvarás diante delas. Mas temos o retrato interior. Na volta de Cristo, né, Apocalipse diz, aí então quando ele, né, vier com as nuvens, todo olho o verá. Mas temos esse retrato interior. Temos, parece até que os apóstolos, os escritores primavam pelo relato dessas reações, desses sentimentos de Jesus. E aí nós vamos compondo o caráter, o perfil, a personalidade de Jesus ao lermos o Evangelho, né? Muito importante esse perfil interior. O próprio Jesus se autorretrata. Quando Filipe, por exemplo, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo, né, que eu estou convosco, ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, versículos 8 e 9. Então, como é que Jesus via a multidão? Vamos ver as reações dele, o seu retrato interior. Com vaidade, afinal, ele era o motivo daquela massa, né? Daquele barulho. E então, será que com ambição ali estava uma multidão, um exército, né? Explorado, com fome, pronto para... Mas não, Jesus nos diz o texto, e é interessante que Marcos 6,34 é quem acrescenta esse detalhe. Marcos 6,34. Confira na sua Bíblia, Marcos 6,34. Olha o que diz o relato. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos acrescenta isso. Compadeceu-se. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, aqui está um detalhe, um flagrante do mundo de então. A Palestina estava cheia de líderes,
fariseus, milhares, saduceus, escribas, não é? Líderes religiosos, e nós vemos templos apinhados, sinagogas em cada esquina, né? E nós observamos que, justamente nessa época, Jesus vê as multidões como ovelhas sem pastor, desgarradas e famintas. Aliás, ele diz também em outra passagem: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque os ceifeiros são poucos. E nós observamos, então, que com tantos líderes que faziam da religião sua ocupação principal, o povo lá, a míngua do pão da vida. A necessidade era mais de pessoas, de líderes que não se ocupassem tanto com o sábado, o jejum, o templo, os rituais de purificação e outras tantas coisas, mas com o povo, em alimentar o povo, né? Ensinando a palavra. É uma bênção, meus irmãos, nós estarmos numa igreja onde o nosso pastor, o pastor Walter, ensina a palavra, dá a ração certa para as ovelhas. E nós observamos que essa é uma bem-aventurança. Está lá em Lucas 12, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, dando a ração certa, oportuna, né? Ministrando a palavra. E, meus irmãos, o mundo não mudou muito, não, de lá para cá. Há uma carência assustadora de líderes que alimentem com a palavra, pão da vida, né? E Jesus, então, se emociona ao ver as multidões assim, como ovelhas sem pastor, famintas, e nos diz o texto, compadeceu-se delas. Olha as reações aí de Jesus. Compaixão. Jesus teve compaixão. Por quê? Ovelhas famintas. E o que foi que ele fez? O texto acrescenta. Impressionante. Marcos capítulo 6, versículo 34. E vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e fez o quê? E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Muitas coisas. Começou a ensinar-lhes muitas coisas, né? Falou do reino de Deus. Sim, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? As ovelhas têm sede? Eu imagino que ele então ensinava. Quem tem sede, vem a mim e beba. As ovelhas estão cansadas? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em perigo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí Jesus foi alimentando. E o propósito, meus queridos, dos milagres de Jesus eram sempre didáticos. Havia uma pedagogia, uma teologia dos milagres. Eram milagres ligados aos seus ensinamentos, eram lições objetivas, para os olhos, dramatizadas, que marcavam, né? E nós observamos, então, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Qual a lição? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, a cura do cego de nascença. Qual a lição? Eu sou a luz do mundo. Então, nós temos que perguntar sempre, né, qual a lição. João, por exemplo, tem sempre essa sequência: o milagre e o sermão. Aliás, a palavra milagre pode ser prodígio, pode ser sinal. E o sinal sempre aponta para algo além de si. Então é importante, Jesus objetivava algo maior do que simplesmente a feitura do milagre. Nós observamos isso aqui, os milagres, eles, interessante, não serviam para espetáculo, nem para glorificar o homem. Esses milagres não existem na Bíblia, para espetáculo e para glorificar o homem. Absolutamente. Alguns procuravam Jesus por necessidade, enfermo, mas outros por curiosidade. Queriam circo, queriam que Jesus tirasse lenços e pombos de dentro de uma cartola.
Jesus não fazia milagre simplesmente para atrair mais seguidores. Absolutamente. Com espetáculos. Principalmente para críticos e céticos que não queriam se arrepender. Vê para crer? Não. Sempre que alguém pede um sinal, houvesse tempo aqui, nós iríamos conferir na Bíblia. Aqui mesmo, João 6, trata desse milagre. João 6, observe lá, versículo 30 e 31. Perguntaram-lhe então, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos? Que operas tu? Nossos pais, João 6, 31, comeram maná do deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão a comer. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí ele passa a falar, o pão da vida. Interessante que essa reação de Jesus, né? Porque o ver não assegura o crer, absolutamente, aqui mesmo, ó. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. O maior milagre, Jesus ali, ó, eternidade no tempo, né? Deus encarnado ali, o verbo se fez carne. Eles não acreditavam. Herodes foi outro que pediu, quis milagre e não teve. Ah, Jesus, eu queria conhecer. Aí Jesus, ele diz, Herodes, pede um sinal. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Na parábola, é interessante, na parábola do rico e do pobre, né? Nós temos do rico e de Lázaro. Nós temos um diálogo, os diálogos finais das parábolas são muito esclarecedores, trazem a chave da interpretação. E a parábola termina assim, o rico, no inferno, diz assim, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Ó. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não houve a palavra, Moisés e os profetas, aí é a palavra, o Antigo Testamento. Se isto aqui não convence, nada vai convencer. Nada vai convencer. Então, meus queridos, nós observamos isso. Em suma, se Jesus quisesse, seria o maior líder popular, né? Operando milagres ali para o seu benefício. Mas ele queria seguidores sinceros. Outro milagre ele preferia fazer. Transformar o homem por dentro. Ou de dentro para fora. Fazer de corações de pedra, corações de carne. Esse era o seu grande objetivo, né? Deus não faz milagres assim por encomenda, a pedido de críticos que não querem se arrepender. Então é crer para ver, ao contrário. Crer para ver. A fé não madura é que exige sinal. Se eu não vir, aí Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. O cego de nascença, por exemplo, creu antes de ver. Venceu a distância, foi até o tanque de Siloé e lavou aqueles olhos sem luz. Creu. E creu depois também. Continuou vendo, foi expulso da sinagoga, mas continuou firme, crendo em Jesus. Fé admirável. Né? A mulher cananeia creu na suficiência do pão divino. É interessante que lá em Marcos capítulo 7, nós vemos também esse diálogo. Não é bom pegar o pão dos filhos, né, e lançá-los aos cachorrinhos. Nós vemos isso em Marcos. No capítulo 7, nós temos Marcos, confira na sua Bíblia. E aí, então, a mulher responde assim a Jesus, sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Em outras palavras, Senhor, o pão divino é tão abundante que eu quero só uma migalha. Aí nos diz o texto, então ele disse, por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E meus queridos, é interessante que Mateus, por isso que é bom leitura sinótica, completar o quadro, esse mesmo milagre, em Mateus 7, descreve a reação do Senhor Jesus. Nós observamos em Mateus capítulo 15, versículo 28, o irmão observa que nesta passagem, em Mateus capítulo 15, confira na sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, a partir do versículo 28. E disse Jesus, ó mulher, quando ela disse, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas, ele disse assim, ó mulher, grande é a tua fé. Olha a reação de Jesus aí, admirou-se. Grande é a tua fé, seja-te feito como queres. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E é interessante que Jesus disse assim, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Vai. E meus irmãos, ela foi. Ela foi. E voltando-se ela para casa, creu na palavra de Jesus, naquele exorcismo remoto, à distância, não quis presencial, não. Ele disse, não, mestre, o senhor tem que ir lá. Creu e foi. Creu na palavra. Ó, mulher, grande é a tua fé. Então, meus irmãos, essa é a ênfase que Jesus está propondo aqui. Qual a mensagem do milagre, da multiplicação dos pães? Ele aponta para o Antigo Testamento. Nós observamos que Jesus era o Messias prometido, era o novo Moisés, novo Êxodo, libertando do cativeiro do pecado. É um maná que desceu do céu, ele diz isso como um maná no deserto, mas é o verdadeiro pão do céu, né? Então, esse milagre aponta para a cruz. Inclusive em João, que nós temos o milagre, a sequência, o sermão, João 6,51, irmão, observa lá, ó, João capítulo 6, versículo 51, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha a cruz aí, o milagre aponta para a cruz. Esse milagre da multiplicação dos pães, né? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eles entenderam, em parte, a mensagem messiânica daquele sinal. Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. Mas interpretaram a mensagem no sentido político, tanto que quiseram, João 6,15, Jesus, pois, percebendo que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele sozinho. Rei, no sentido político. E Jesus não era Messias sob encomenda, apenas para os judeus, para todos, e para reinar no coração. Então, nós observamos, meus irmãos, que essa é a mensagem que entra pelos olhos. A abundância, né? Tanta abundância que todos ficaram fartos e levantaram 12 cestos ainda, de pedaços bons, né? Jesus sacia a fome espiritual, que é a pior de todas. O rico insensato, por exemplo, ele reconheceu a fome de sua alma e ele dialogou com a sua própria alma. Era rico, ficou mais rico, derrubou os celeiros, construiu outros maiores, teve uma super safra, e aí depois que ele guarda tudo, ele diz assim, alma, tens em depósito para muitos bens, come, bebe, folga e regala-te, insensato. Ele é chamado de insensato. Por quê? Ofereceu grãos materiais para sua alma faminta, como os muitos hoje procuram satisfação fora de Cristo.
Jesus ama as pessoas por inteiro, o amor não divide. Ele curava, ele alimentava e ele também cuidava também do alimento espiritual. Se identificava como o pão da vida. Tanto valoriza a alma, e valoriza o corpo também, mas tanto valoriza a alma que se deu na cruz, entregou-se a si mesmo na cruz. É o pão que desceu do céu e da vida abundante. E 2 vezes ele diz, eu sou o pão da vida. Que afirmação, João 6,35. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. No 48 ele repete, eu sou o pão da vida, eu e não outro. O eu aí é enfático, né? Não há pães da vida. Jesus é ouro, as outras coisas é bijuteria, termo de satisfação da alma. Então Jesus queria alimentar o corpo e mais. Objetivava o quê? Suscitar a fé salvadora que a pessoa precisa ter para experimentar o pão, né? O pão da vida. Então era também um apelo ao homem. E que essa lição seja um apelo ao meu prezado amigo que está ouvindo, né? Jesus curava e alimentava pessoas que depois iriam morrer, precisavam da vida eterna, que começa aqui, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que ele diz, é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue, uma figura bem gráfica para mostrar a necessidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, numa comunhão íntima, né? Infelizmente, né? É pena que só via um milagre, não a mensagem por trás do milagre. Aliás, Jesus diz isso lá em João 6. Vocês estão aqui, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e encheram a barriga. Ele disse, eu sou o pão da vida, é necessário comer a minha carne e beber o meu compromisso, não uma religião de vantagens. E o povo disse duro esse discurso, houve deserção. E nos diz o texto, que coisa triste, que por causa disso, dessa mensagem de Jesus, o sermão mais oportuno é sempre um sermão duro de se ouvir. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. E Jesus, triste, diz assim para os 12, quereis vós também retirar-vos? E Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida, Senhor. E nós já temos Cristo, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus, o pão da vida. Então, meus queridos, dai-lhes voz de comer, disse Jesus. E esse voz aí é enfático, explícito. Vós e não outros. A igreja é o instrumento que Deus usa, né, para que realmente as pessoas conheçam o pão da vida. Nós somos os responsáveis por espalhar esse pão espiritual. Como mendigos que acham o pão e vão dizer para os outros onde encontrar. Cristo Jesus, o pão da vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, professor Epímaco. Meus irmãos, observe que durante todo o período, Cristo realizava milagres e não parava de realizar milagres. E alguns chegavam a ser algo tão grandiosos que chamava a atenção dos apóstolos que escreviam, que é o que nós vemos através desses relatos. E um nos chama a atenção, que é os discípulos e a travessia milagrosa do mar. Olha que essa passagem está em Mateus 14, do 22 ao 36. E para falar sobre essa passagem, eu convidei o professor Epifânio para nos falar um pouco sobre esse acontecimento, de milagre que aconteceu na passagem, na travessia do mar. E nós vamos ouvir agora o professor Epifânio para nos falar um pouco sobre isso. Graça e paz, amados irmãos. Eu fiquei com a parte de Mateus 14, de 22 a 36. Eu vou ler alguns versos e vou colocando os comentários à medida que a gente for avançando. Mateus 14, 22 diz:
E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Mateus, nesse verso aqui, ele diz que Jesus teve que insistir, teve que ordenar para que os discípulos entrassem no barco. Era a primeira observação. A segunda observação é que alguns teólogos creem que os discípulos estavam com medo de voltar para a Galiléia devido ao assassinato de João Batista pelo rei Herodes. Mas o Evangelho segundo João, no capítulo 6, de 14 a 15, ele diz um outro motivo para Jesus ter ordenado que os discípulos fossem para o outro lado do mar da Galiléia. Diz João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Nós sabemos que quase todos os judeus aguardavam um Messias semelhante ao rei Davi, um Messias guerreiro, um Messias conquistador. Por isso Jesus, sabendo que aquela multidão imaginava, enviou os discípulos com antecedência e depois despediu a multidão e, por fim, foi orar sozinho. Vamos ler os versos 23 e 24 de Mateus 14. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, ali estava só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós podemos observar que houve um grande intervalo de tempo entre o envio dos discípulos, para a outra banda do Mar da Galiléia, até que toda a multidão tivesse deixado Jesus a sós. Pois quando Jesus foi orar, os discípulos já estavam na metade do caminho. Também podemos observar que há dois tipos de tempestades nas páginas das Escrituras. A tempestade da correção foi a que aconteceu com o profeta Jonas quando estava fugindo do serviço do Senhor. E tem também a tempestade do fortalecimento. Os discípulos enfrentaram uma tempestade no capítulo 8, de 23 a 27, e estavam a enfrentar essa do capítulo 14, que estamos estudando. O interessante é que nas duas experiências, eles estavam cumprindo as ordens do Senhor Jesus. Uma outra observação. As tempestades ocorrem na vida de todos na vida, tanto na vida dos que obedecem a Deus, quanto na vida dos que não obedecem, entenderam? Então, as tempestades, elas ocorrem na vida de todas as pessoas, tanto das obedientes quanto das desobedientes. Outra coisa que a gente pode observar é que as tempestades, elas não ocorrem por acaso. Todas elas têm um para quê. Ou seja, todas elas têm um propósito. Na vida dos obedientes a Deus, o propósito da tempestade é produzir uma confiança inabalável em Deus. Ou seja, produzir uma fé robusta na pessoa que sofreu a prova ou naquela comunidade de fé que aquela pessoa
pertence ou pertenceu. Na vida dos desobedientes a Deus, o propósito é levar ao arrependimento que conduz à salvação eterna. Vamos ver agora o verso 25. Mateus diz o seguinte: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Se considerarmos que Jesus ficou sozinho em oração das 18 horas, nesse horário que o barco já estava no meio do mar enfrentando a tempestade. Mas a gente observa também que o Senhor só foi ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da madrugada. Destacamos que ao enfrentar a tempestade durante 9 a 12 horas, sem a presença física do Mestre, nesse intervalo os discípulos demonstraram perseverança. Na primeira, o Senhor Jesus estava no barco. E na segunda, o Senhor Jesus estava no monte orando. Leiamos, então, os versos de 26 a 34. De 26 a 33. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando os que estavam no barco, adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. 2 textos chamam a atenção da gente nessa leitura. Um texto fica na tempestade, citada por Mateus no capítulo 8, e o outro nessa tempestade que nós estamos estudando, de Mateus 14. O primeiro é em Mateus 8:27, que diz assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enquanto em Mateus 14:33, o texto diz o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. No primeiro texto, eles se admiraram e disseram: que homem é este? Nesse eles concluíram: és verdadeiramente o Filho de Deus. À medida que eles foram andando com Jesus, Jesus foi se revelando a eles. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós passamos a ter intimidade com Ele, e o Senhor vai se revelando a nós. Mas uma coisa que o texto nos ensina, que nas tempestades, nas provas, o crente tem a oportunidade de conhecer mais e mais a Deus. É o que diz o profeta Oséias no capítulo 6, 3, as partes A e B. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vejamos agora os últimos versos, de
34 a 36. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sadios. Os destaques aqui. O que chama a atenção da gente é a atitude dos habitantes de Genezaré, pois a palavra usada por Mateus para conheceram é epignontes, que é um conhecimento preciso e correto gerado através de um relacionamento íntimo da pessoa com a fonte desse conhecimento. Daqueles habitantes, né, daqueles homens daquele lugar, com o Deus, né, que se revela através das Escrituras. E eles, outra coisa que a gente pode observar é que eles não guardaram aquela mensagem para si, não guardaram esse tesouro maravilhoso que é Jesus, mas divulgaram a boa notícia por toda a região. Ao se empenhar nesse ministério, eles levaram todos os enfermos, e a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Uma coisa que a gente precisa lembrar: Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade. Mas necessitamos respirar, né? Inspirar e expirar, né? E assim exalar, viver em conformidade com a palavra de Cristo, antes de podermos levar a mensagem da salvação às outras pessoas. Que Deus abençoe a todos nós no cumprimento dos nossos ministérios. Tenham um excelente domingo. Muito obrigado, professor Epifânio, por estar sempre disponível em estar participando da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora eu vou convidar outro professor que é sempre bom nós ouvirmos esse professor, todos nós gostamos dele, o professor Raimundo. E eu queria que o professor Raimundo nos falasse sobre os confrontos com os opositores continuam. Imagina que Jesus era o tempo todo perseguido. A oposição em relação ao Filho de Deus era muito forte, era uma oposição extremamente ferrenha e vinha de todos os lados. E eu convidei o professor Raimundo para nos falar um pouco sobre essa oposição ao Filho de Deus no momento em que ele esteve aqui na Terra. Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a graça do Senhor seja conosco. Estamos aqui mais esta EBD, pela misericórdia de Deus, e vamos juntos tentar estudar a palavra de Deus sob a unção do Espírito Santo. Quero convidar você para ler o primeiro texto, e ele fala justamente sobre a morte de João Batista. Eu não vou ler esse texto, 14 de 1 a 12 de Mateus 14 de 1 a 12, texto muito conhecido, você deve conhecer, que fala sobre a trama de Herodes, não é? Herodíades e Salomé. Herodes enganado por sua mulher adúltera, mulher de seu irmão com quem ele se casou, e pela sua enteada, porque ele tinha uma paixão. Esta enteada, no dia do aniversário dele, dança uma dança sensual, e ao final ele, levado pela loucura, ele promete a ela o que ela quisesse. Ela então vai, consulta a mãe, e a mãe pede que ela peça a cabeça do santo homem de Deus chamado João. E ele concede aquele pedido nefasto, acrescentando às suas maldades essa maldade terrível, não é? Foram os seus executores e decapitaram João no cárcere. O segundo texto nos fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Nós vamos associar esse texto com Mateus 14, de 13 a 21, Mateus 14, de 13 a 21, com Mateus 15, de 29 a 39. Aqui nós temos dois relatos. Eu vou ler e peço que você preste muita atenção. Primeiro texto diz assim:
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando as multidões, viu Jesus uma grande multidão. Jesus desembarcando viu uma grande multidão. E compadeceu-se delas, e curou-as, curou os seus enfermos. Observe, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram muitos discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. Vieram os seus discípulos a Jesus e disseram: seu lugar é deserto. E vai adiantada a hora, Senhor, já é tarde. Despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E entrando, e tendo trazido, mandando que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo-os para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços de pães que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que coisa maravilhosa! O que é que esse texto mostra? Que Jesus era um líder populista que queria seduzir as pessoas através da satisfação de suas necessidades? Não, absolutamente. Observe, a sua motivação está aqui. Ele compadeceu-se daquelas pessoas. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam com ele há 3 dias. Em outro relato de outro evangelho, diz que aquelas pessoas que compunham aquela multidão, tinham 3 dias que estavam com ele, e o lugar é deserto. Portanto, se elas fossem voltar caminho de volta para casa, elas desvaneceriam pelo caminho. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele se compadece delas, só que ao mesmo tempo ele utiliza aquilo para dar uma lição aos discípulos. Uma lição de fé e de confiança na provisão divina. O milagre é Deus que opera. Mas Deus opera o milagre a partir de alguma coisa. Havia alguém ali com 5 pães e 2 peixinhos, era um menino. Mas aquele pouco que foi trazido a Jesus, ele apresenta ao Pai. Abençoa, muito importante, ações de graças ao Pai. Abençoa aquele alimento e dá. E o alimento vai se multiplicando. E vai se multiplicando e não acaba mais. Por que Jesus fez isto? Porque ele teve compaixão. Mas qual é a causa de Jesus fazer isso? É porque ele é maravilhoso. E só ele faz maravilhas. Porque ele é maravilhoso. E a igreja não pode perder esta mensagem. Ele e somente ele é o que opera maravilhas. Ele é o maravilhoso. Ele é e será sempre o maravilhoso. Lá em Isaías 9,6 diz: o seu nome será maravilhoso. Seu primeiro nome ali é maravilhoso. É aquele que opera maravilhas. Glória a Deus. E o segundo texto, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães, é muito alusivo. Diz o seguinte: partindo dali Jesus, a partir do versículo 29 do capítulo 15, diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele, observe, muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Ele não os rejeitou, ele os curou. Ele os curou. E por que ele os curou? Porque ele é maravilhoso. Porque ele é maravilhoso. Aleijados, cegos. Ele podia dizer: tira essa gente daqui, essa estralha daqui. Não, ele não fez isso. Pessoas maltratadas pelo diabo. Pessoas opressas pelo diabo, que é quem oprime. Pessoas opressas pelas autoridades, pela pobreza. Pessoas opressas pelo governo. Pessoas opressas pelo Império Romano. Pessoas opressas pelos líderes da Judéia, pela pobreza. Cristo as trouxe aos seus pés. Trouxeram-nas aos pés de Cristo. Cristo não as rejeita e curou a todos. E ele os curou, versículo 30, de modo que o povo se maravilhou, vendo
vendo que os mudos falavam e os aleijados recobravam a saúde. Os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam o Deus de Israel. Por que Jesus fez isso, minha gente? Porque Ele é o maravilhoso. Porque Ele é o maravilhoso, descrito em Isaías 9, versículo 6. E para encerrar, nós vamos a Isaías, nós vamos a Mateus capítulo 15, de 29, de 32 em diante, que diz assim: e chamando Jesus e seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Senhor, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar uma grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que o povo se assentasse, tudo com ordem e decência, em grupo de 50, tomou os pães e os peixes e deu graças, ele levou ao Pai. Partiu e deu aos discípulos. Deu graça e abençoou. A mesma coisa. Partiu, deu aos discípulos e estes deram ao povo. Todos comeram, se fartaram. E o que sobrou jogou fora? Ficou no chão? Não. Recolheram em 7 cestos. A primeira multiplicação recolheu em 12 cestos, porque o Senhor não quer que se perca nada. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A primeira multiplicação foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Comeram, mas Jesus mandou que se guardasse os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Porque Ele é maravilhoso. Ele é o provedor, Ele continua sendo o mesmo, só Ele faz maravilhas. A igreja não pode perder, não pode deixar essa mensagem morrer. E para finalizar, Jesus anda sobre o mar. Logo depois, a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e a passar em diante, Mateus 14, 22. E adiante dele para o outro lado, enquanto ele ia despedir as multidões. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Haviam vários barcos. Na 4ª vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus andando sobre o mar. Eu queria ter visto isso. Eu imagino, você deve imaginar. Você queria ter visto isso, eu também gostaria de ter visto. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A mesma voz que os acalmou lá é a mesma que nos acalma hoje neste mundo. Tende bom ânimo, não temais, sou eu, sou eu. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, Senhor. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Uma palavra de elogios ao apóstolo Pedro. O único homem após Jesus, exceto Jesus, que andou sobre as águas. E se fala tão mal de Pedro, porque Pedro naufragou. Mas antes de Pedro naufragar, ele teve fé para andar sobre as águas. Ele não teve fé para se manter sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas. Ele teve fé para andar sobre as águas. Bendito seja Deus pela vida do apóstolo Pedro. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente foi humilde. Estava afundando. Clamou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Era para você andar mais. Era para você permanecer sobre as águas. A mesma coisa ele nos diz hoje. Ele estende a sua mão, nos salva e diz: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Veja que a fé, veja a importância da fé, está vendo? Orar sem fé, orar por orar, não vai dar resultado. Pedir por pedir não dá resultado. Mas é preciso ter fé. É preciso ser sólido como uma rocha em Cristo. Subiram ambos para o barco e o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que tem poder. Ele é aquele que tem poder sobre as águas, todas as águas do mar, as águas dos rios, as águas da vida, as águas desta pandemia, as ondas, o mar bravio deste mundo, as águas jorradas pelo inimigo para destruir o seu povo. Ele é aquele que anda sobre as águas, ele cavalga sobre as nuvens. Diz o texto sagrado que ele cavalga sobre as nuvens e anda sobre as asas do vento, navega sobre as asas do vento. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. E por que, pastor, que ele faz tudo isso? Porque ele é maravilhoso. Porque está escrito aqui em Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor, plantados pelo Senhor, para a glória do nosso Deus. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração.